Juízes 10. A servidão sobre os filisteus e os amonitas. E então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos amonitas que vós oprimiam, quanto a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vos deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolheste, que vos livrem, e eles no tempo da vossa aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos fazendo-nos conforme tudo quanto te parece bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livraste neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. E então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 10, do verso 6 ao 18. A servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então os filhos de Israel, eles foram perseguidos, porque eles adoraram outros deuses. E trazendo para o tempo de hoje, aqui no nosso país, o Brasil, trazendo para o tempo de hoje, muitos estão adorando o filho, a filha, o neto, a neta, estão fazendo deles um deus. O marido fazendo da esposa um deus, a esposa fazendo do marido um deus, e esquecendo do Deus da Bíblia, que fez o céu e a terra. Estão fazendo o presidente Bolsonaro de um deus, estão fazendo o Lula de um deus, estão fazendo o Papa Francisco de um deus, Valdemiro Santiago, Bispo Macedo. O povo está idolatrando o homem, né? Esse povo é tenebroso, terrível, rebelde. Se o irmão Patrick começar a pregar a palavra de Deus mais um pouquinho, o povo vai querer se dobrar diante do irmão Patrick e achar que eu sou Deus também. Aí que começa a escambar de vez e cai a desgraça.
né? O povo está se esquecendo de Deus, né? E vai aquela pergunta: será que não tem Deus que ouve as nossas orações? Claro que tem, diz a Bíblia. O Deus que tirou o povo da terra do Egito. Mas o povo está sendo muito rebelde. E Israel sofreu 18 anos porque eles viraram as costas para Deus. Eles foram ouvir as pessoas pagãs e se deram mal. Só que depois, quando eles se converteram e se arrependeram, o Senhor ouviu a oração deles. Então, meu amigo, minha amiga, você que está fazendo seu filho um Deus, a sua filha, neto um Deus, tem que mudar tudo isso aí hoje. Que Deus não gosta nada disso. A Bíblia diz que é Deus em primeiro lugar. Muitos estão adorando Bolsonaro, Lula, estão adorando o Papa Francisco, Bispo Macedo, Valdemir Santiago, a febre do rato, e estão se esquecendo de Deus aqui no Brasil. É por isso que está vendo tudo isso aí que está vendo, porque o povo virou as costas para Deus. E aonde começou isso? Na igreja. Alguns pastores, padres, que enganou o povo, fizeram o povo ficar cego, bobo. E o povo não presta atenção mais na palavra de Deus. Eles estão acreditando mais no homem, que é cheio de pecado, de falha, do que em Deus. É por isso que o povo perece, por falta de conhecimento. Deixe o seu joinha no nosso canal. Deus os abençoe.